Beleza. Então, boa noite para todos, né? De novo, um prazer estarmos aqui durante a semana para termos mais um momento de reunião, né? Mesmo à distância, mas é sempre um prazer estarmos reunidos aqui, né? Normalmente a gente tem recebido pessoas de fora, já veio gente da Bolívia, dos Estados Unidos, do Rio de Janeiro, já veio gente de vários lugares aqui, e hoje diretamente de Minas Gerais, Muriaé, que o Éder vai estar participando com a gente da reunião. Também é um privilégio, um prazer ter você aqui. No início, né, quando a gente começou com as nossas reuniões, a gente usou muito o socorro de vocês aí em Muriaé, né? A gente transmitiu muito os vídeos que vocês postavam no YouTube, porque a gente já estava meio perdido em como fazer, né? Então, várias mensagens suas, uma mensagem sua, se não me engano, usamos o Jusemar também, foi algo que nos sustentou durante as primeiras semanas, né, desse momento de pandemia, e até a gente conseguiu organizar, conseguir fazer o nosso próprio momento de reunião aqui. Então, foi uma ajuda de verdade para que essa igreja continuasse louvando ao Senhor e aprendendo e ouvindo a palavra de Deus. Então, de coração, né, obrigado pelo ministério, obrigado por isso que vocês fizeram aí em Muriaé. Também, né, o trabalho que vocês estão fazendo com as crianças, né, a gente tem indicado, né, que as mães, né, possam estar acompanhando esse trabalho também. Então, tem sido de grande uso, né, os irmãos aí, o pessoal e o trabalho que tem sido feito. Ok? Então, fica aqui o nosso agradecimento pelo trabalho e o ministério de vocês e também um testemunho de como ele tem sido usado fora, né, aí da igreja em Muriaé. A gente tem comentado que durante esse momento tem sido uma oportunidade, né, da gente ouvir outras pessoas, né? Tenho certeza que todo mundo aqui já teve a oportunidade de ouvir mensagens de outros irmãos dentro do Ministério dos Irmãos, né, e até mesmo de pessoas fora do Ministério dos Irmãos, mas que pregam usando, né, esses aplicativos, usando toda essa tecnologia, e tem sido uma oportunidade para a gente crescer de várias maneiras, né, mesmo enfrentando toda essa dificuldade aí. Ok? Então vamos estar orando nesse momento. Eu queria pedir o Adilon que estivesse orando, o Jorge vai estar liberando o microfone do Adilon, e na sua oração, Adilon, tenho certeza, né, que você vai estar lembrando do Ronaldo, vai estar lembrando da Cristiane, do Caleb, também do Davi, né, tá agradecendo a Deus por tudo que a gente orou, né, durante toda essa gestação, né, também no momento em que a gente acompanhou a chegada deles no hospital e até a mensagem do Ronaldo dizendo que estava tudo bem, que estava tudo certo, graças a Deus, dentro daquilo que o Senhor tinha planejado para eles, né? Então, queria muito que você, na sua oração, estivesse lembrando, né, além daquilo que você sentiu no coração e orar, estivesse lembrando dessa família, né? E continuamos orando também por eles, assim como por tantas outras famílias, né, que temos aqui a orar e devemos orar todos os dias, mas em especial eu creio que essa família está no coração de todo mundo nessa semana para a gente orar. Então vamos orar. Adilon, a palavra está com você. Nosso Deus e Pai, te damos graças pela bênção de podermos reunir desta forma. O Senhor nos concede essa bênção e sempre nós estamos vendo nossos irmãos, reunindo, orando junto, estudando a Tua palavra junto, Senhor. Te damos graças. E também pela oportunidade que estamos tendo de ouvir outros irmãos de outros lugares. Quantas lives boas, ótimas, que nós temos ouvido, e isso tem nos enriquecido muito. Te damos graças e nos entregamos nas Tuas mãos para ser usados pelo Senhor, se for assim a Sua vontade também. Mas, Senhor, te agradecemos porque hoje nós vamos ouvir o nosso irmão Éder, e é certo que ele vai ser abençoado pelo Senhor, é certo que ele já estudou a Tua palavra, já recolheu para si o ensino, e agora ele vai repassar para nós, para a Tua igreja, aqui, no Parque ABC. Entregamos o Teu servo nas Tuas mãos, Senhor, recolha-o, Senhor. Dê a ele a direção certa
aquilo que ele deve falar e que sejam as palavras do Senhor para cada um de nós. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado esta bênção a cada dia. E agora nós vamos estar reunindo, ouvindo mais uma vez. Nós te damos muitas graças. E nós desejamos lembrar, Senhor, nesta hora do Ronaldo, Cristiane, Davi e Caleb, essa família nova que tem mais um integrante, que foi uma grande bênção, está sendo uma grande bênção do Senhor. Que o Senhor continue a abençoá-los, dando saúde a todos, inclusive o Caleb, que agora começa a conviver nesta família. Abençoa o Senhor o Ronaldo e a Cristiane, os pais, que eles recebam do Senhor a orientação correta para levar este neném, esta criança, ao desenvolvimento. E que ela, alcançando a sua idade da razão, entenda que ela necessita também do Senhor, e nós já entregamos este assunto nas tuas mãos, porque o Senhor é que vai cuidar desta família. Nós desejamos entregá-los a ti, sabendo que eles estão recebendo uma grande bênção do Senhor, que eles muito desejavam. Nós te damos graças, nós agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O Bruno se dispôs a estar nos ajudando aí, né, com alguns cânticos que a gente vai estar entoando agora. Então, eu passo ao Bruno e ele vai estar conduzindo esse momento junto com a igreja. Liberado? Ok, liberado aí, cara. Beleza, Tiaguinho, obrigado. Nós vamos cantar 2 cânticos, inicialmente, e depois a gente passa a palavra para o Éder ou para o Tiaguinho, eu não sei como é que vai ficar a sequência, tá? São cânticos conhecidos, mas que vão louvar ao nosso Deus e principalmente nos trazer a reflexão, né, daquilo que nós temos passado agora, né? O desafio em continuarmos confiando em Deus nesse período de tribulação que nós vivemos. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha força, tu és a minha herança, tu és o meu socorro, dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira
não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento dos campos, eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Então, a gente fica por aqui, os bastidores aqui, a gente foi comunicado que a gente volta no final e canta mais, tá? Tiaguinho, a palavra está com você. E obrigado, Bruno. O som não ficou legal, né? O Bruno vai tentar depois mudar ali o lugar ali para dar uma melhorada. Então, a gente continua, né, com a nossa reunião. Vou passar a palavra, então, para o Éder, né? E o Jorge vai estar, né, fazendo o bloqueio do microfone de todo mundo, né, e também da câmera de todo mundo, para a gente poder liberar o aplicativo para ele ficar mais rápido, né? E também todo mundo vai estar vendo a partir de agora e ouvindo, né, o Éder. Éder, você vai usar slide, projeção, alguma coisa? Não? Ok. Então, tudo bem. Então, Jorge, libera o microfone do Éder, por favor. Ok. Então, Éder, a palavra está com você. Deus te abençoe. Tá bom. Muito obrigado aí, irmãos. E achei interessante o fato de vocês darem testemunho, né? De terem usado, né, as nossas gravações. E nos trouxe, né, um prazer grande de saber que a gente está sendo útil também a vocês aí, né? E ainda bem, porque a mensagem não é uma das que eu já preguei, né? Deus me levou a tratar, né, a compartilhar com os irmãos nessa noite de um texto e, por incrível que pareça, tem a ver com o cântico, né, que o Bruno trouxe para nós, baseado em Isaías, em Abacuque, tá certo? E, então, eu gostaria que nós pensássemos em coisas que nos têm impactado, né? Às vezes é uma música, às vezes é uma palavra, pode ser até mesmo um drama, né? E uma das vezes em que eu me senti impactado foi quando eu assisti um filme com o título A Procura da Felicidade com Will Smith. Esse filme ele foi baseado em um livro onde o autor dele narra a sua história durante um período de recessão ali nos Estados Unidos. E o enredo é justamente a luta dele como um pai para conseguir o sustento para ele e para o filho dele de uma forma digna, né, através de uma colocação adequada no mercado de trabalho ali. Para ele, né, ali no livro e no filme, essa busca era a realização de um dos princípios fundamentais da Declaração de Independência dos Estados Unidos, em que, segundo Thomas Jefferson, né, um dos colaboradores desta declaração, ele diz que todos os homens têm direito a procurar pela felicidade. Afinal, né, quem é que não quer ser feliz? Né? Meu irmão, às vezes, brinca com a Roberta, minha cunhada, né, dizendo que ela está sempre certa. E aí os meninos perguntam por que isso? Ele sempre fala, você quer ter razão ou você quer ser feliz? A razão, às vezes, implica em conflito, né, na visão dele, né? Então, ele prefere ser feliz, então ele concorda com tudo que ela diz. Isso aí é uma brincadeira que, às vezes, a gente faz. Agora, o problema disso tudo está justamente naquilo que nos torna felizes, né?
Eu conheci uma criança que era encantada com moedas, né? E é claro que ela não tinha consciência do valor do dinheiro. Então, um dia, brincando com ela, eu ofereci uma nota de R$100, né, e uma moedinha de R$1 para saber o que ela queria, né, qual das duas, né, ela queria. E ela pegou com muita alegria e satisfação a moedinha de R$1, né? E isso me disse que a percepção da felicidade ela é diferente de cada um, não é verdade? Vai depender daquilo que de fato é importante para a pessoa, né? E eu gostaria de pensar justamente nisso. Em que baseia a sua felicidade? Porque certamente, como somos diferentes uns dos outros, a felicidade também ela terá com uma natureza diferente para mim e para você, certo? Porque nós somos diferentes. E nesses dias de angústia em que nós estamos vivendo, a felicidade ela se torna aí um recurso extremamente valioso, né, para nós. Mas será que a felicidade está disponível para cada um de nós? Então, como eu disse, a gente vai estar trazendo uma meditação no livro do profeta Abacuque. E nós sabemos, né, que ele viveu um dos períodos mais conturbados da história de Judá, na época em que os babilônios eles estavam dominando toda aquela região, todo o mundo conhecido daquela época. E o seu exército era um exército, além de numeroso, um exército selvagem e invencível. E Abacuque, então, ele escreve o seu livro, né, relatando a sua dura experiência, né, mostrando ali algumas questões que nos são importantes. O livro, nós sabemos, tem 3 capítulos bem breves, que buscam, digamos assim, uma resposta para uma questão crucial, né? Como que eu posso ser feliz diante das circunstâncias? Esta é a pergunta dos nossos dias, né? Aonde está a felicidade em tudo isso? Como eu posso ser feliz diante de todas essas circunstâncias? Aquilo que me cerca, né? Porque além da pandemia, às vezes nós temos as situações particulares de cada um. Por exemplo, na nossa família agora, a Márcia, ela está com Covid, né? Ela é enfermeira, trabalha na Secretaria da Serra, ela trabalha justamente no setor de epidemiologia e ela acabou contraindo Covid. Então, ela está lá em casa, em tratamento, essas coisas todas. Então, isso tudo se torna uma questão de angústia pessoal para nossa família, né? Nós sabemos que Deus tem estado no controle e ela tem estado bem, graças a Deus. Mas, então, a grande questão volta à situação. Como é que eu posso ser feliz diante dessas circunstâncias, né? E Abacuque, no primeiro capítulo ali, ele faz uma pergunta, a gente pode ler uma pergunta, né, que não é feita, mas ela está presente ali, é como que eu posso ser feliz quando aparentemente Deus ele não se importa. Então, quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de Abacuque, e nós vamos estar fazendo a leitura, né, dos versículos de 1 a 11 do primeiro capítulo. Tá bom? Eu vou estar lendo na NVI. Diz assim: advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam, se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios.
nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vem voando como ave de rapina, que mergulha para devorar, todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto, e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas a conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Então, diante desse texto que nós temos lido aqui, fica claro, talvez no âmago de Abacuque, a questão, né? Como eu posso ser feliz quando aparentemente Deus não se importa? E esta era a angústia real do profeta. Ele não era um nacionalista no sentido de ficar cego para os problemas do seu país, porque nos versículos de 1 a 4, ele reconhece o estado de corrupção nas suas instituições e na sua própria cultura. O rei era um idólatra, os sacerdotes eram omissos, uma vez que eles descriam do próprio Senhor, e o povo nada mais vivia da maneira como queria, sem absolutos e sem mandamentos divinos, principalmente porque os sacerdotes eles estavam omissos nessa situação toda. Abacuque, olhando para esse quadro, ele então clama por uma mudança, para que Deus mude tudo aquilo. Em essência, então, Abacuque pergunta a Deus, olha, como que eu posso ser feliz quando parece que o Senhor não se importa com a corrupção, com a degradação, com isso que tem acontecido aqui nos nossos dias? E esta é a essência desses primeiros versículos, em que Abacuque ele faz uma espécie de reclamação, porque é isso que ele está fazendo, ele está sendo sincero, ele está reclamando que Deus tem tolerado tanta injustiça entre o seu povo. Observem o versículo 3, ele diz assim, por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? Essa é uma pergunta direta. Diante dos olhos dele, o que ele vê é justamente isso, injustiça e maldade. Então, o Senhor, ele responde a Abacuque. Deus, ele tem prazer em responder às nossas orações, e ele responde a Abacuque. Mas o que o Senhor diz a Abacuque, revela, primeiramente, que ele não tolera a iniquidade, e que ele vai julgar o mau procedimento da sua nação. Contudo, a resposta que Deus traz é uma resposta que revela surpresa. Ele vai punir Judá por intermédio dos caldeus, um povo que dificilmente seria retratado aí como um modelo de virtude, de moral e de justiça. O Senhor sabe, então, que as suas palavras para Abacuque vão provocar um espanto. O Senhor diz assim para Abacuque no versículo 5, olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem. Olha só a palavra que o Senhor usa para Abacuque. Olha, fique abismado, porque eu vou fazer algo que vocês simplesmente não vão acreditar se alguém fosse dizer. Tá certo? Mas como é o próprio Deus que está dizendo, então é digno de confiança de que ele vai fazer aquilo. A punição, então, viria. E foi exatamente isso que aconteceu. Mais ou menos uma década depois dessas profecias, esses fatos acabaram se consumando. A Babilônia veio, conquistou Judá e levou muitas pessoas para o exílio. Agora, quando nós analisamos a perplexidade aqui que o profeta questiona, eu percebo que ele faz uma coisa.
ele pega um fato, ele olha para esse fato, mas ele tira conclusões erradas sobre esses fatos. Ok? Algo que nós, muitas vezes, nós fazemos na nossa vida. Nós temos uma percepção da ação de Deus, só que chegamos a uma conclusão equivocada dessas ações divinas. Tá certo? Vamos ver, então, aqui no nosso texto, algumas desses fatos que revelam o caráter de Deus, a pessoa de Deus, e vamos observar as conclusões erradas, né, que muitas vezes nós podemos chegar. Então, o primeiro fato que eu gostaria de contemplar aqui é que Deus não deixa impune o pecado, mesmo daqueles que têm um relacionamento de aliança com Ele, que no caso aqui era o povo de Judá. Certo? Então, Deus mostra aqui nesse texto que nós temos lido, que Abacuque clamou por necessidade de justiça e de correção. Então, Deus vai fazer, eu vou corrigir o povo. Tá certo? Ele diz isso. Esse é um fato. Deus não vai deixar impune o pecado, mesmo daqueles que têm um relacionamento de aliança com Ele. Só que Abacuque chega a uma conclusão errada. O profeta é levado a pensar que com o fato desta ação divina, pode se manifestar uma injustiça. Porque como que Deus pode usar um povo perverso como um instrumento de justiça? Essa que é a questão. Então, esse é o pensamento errado. Certo? É típico nosso, né, do ser humano, ter uma atitude de desgosto, principalmente quando nós nos tornamos o parâmetro da nossa própria justiça. Ou seja, as coisas têm que acontecer do meu jeito, da minha forma, daquilo que eu desejo, daquilo que eu quero. E essa, às vezes, é a nossa justificativa para negar um relacionamento mais profundo com Deus. Né? Eu não compreendo o que Deus tem feito, então o que eu posso esperar dele? Eu preciso que ele me esclareça como fazer, o que fazer, para que então eu possa responder a ele. Sabe, irmãos? Nós não temos que responder a Deus depois de entendermos o que Ele quer. Nós temos que responder a Ele porque simplesmente Ele é Deus. Certo? E Deus, Ele se importa, né, no contexto aqui, com o pecado de Judá, assim como Ele também se importa com a nossa vida e nos corrige para que a gente tenha uma vida sã. Então, o primeiro fato está aqui relacionado de que o Senhor ele não tolera a iniquidade, ou seja, o pecado. E o outro decorrente desse primeiro fato aqui é que ele não tolera o pecado por causa da sua santidade. Então, Deus precisa puni-lo em função de sua santidade. Então, a primeira verdade que nós temos que lembrar, Deus não tolera a iniquidade. Por isso, ele esperou o tempo determinado para enviar o seu Filho para nos resgatar e nos restaurar a um relacionamento com ele, né, de novo. Certo? A Bíblia deixa isso muito claro. Agora, o segundo fato que eu quero analisar aqui nesse primeiro capítulo, nesses primeiros 11 versículos do capítulo 1 de Abacuque, é o fato do caráter de Deus ser bom, correto e construtivo, certo? Deus ele tem essa personalidade, isso faz parte do caráter dele. Ele é bom, ele é correto e ele é construtivo, ou seja, ele age em favor de nós. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que ele ainda não completou a boa obra. Então, ele está trabalhando na minha vida, está trabalhando na sua vida, está trabalhando na nossa vida, mesmo nessas épocas tão difíceis e diferentes que nós estamos vivendo. Agora, a conclusão errada que o profeta chega aqui é que se pode avaliar o caráter de Deus por meio de um conhecimento incompleto e deficiente de quem ele é.
Abacuque, quando olha para aquilo que Deus está fazendo, ele pensa, não pode ser Deus, porque Deus é santo. Deus não pode agir dessa maneira, tá certo? Então, erradamente, o profeta vê aqui aquela corrupção crescente, né, acontecendo nos seus dias, no meio do seu povo, e aparentemente Deus está apático, permissivo diante de tudo aquilo. Então, tanto é que ele reclama, ele diz aí no versículo 2, até quando gritarei violência? E olha a reclamação dele, e tu não nos salvarás? Né? Por que você me faz ver a maldade? Por que toleras a injustiça? Ele diz aí nos versículos 2 e 3 do primeiro capítulo aí de Abacuque. Abacuque, então, assume que a injustiça e a iniquidade de Judá são incompatíveis com o caráter do Senhor. O profeta ele sabia muito bem sobre Deus, sobre sua lei. Talvez estivesse até mesmo em Jerusalém, na época em que o profeta Jeremias, né, tinha exercido o seu ministério. Com certeza, ele devia conhecer a lei de Deus, né? E ele deveria conhecer os salmos de Davi, ter ouvido lá no templo as músicas. Abacuque aprendeu, né, em toda a sua vida, né, que Deus é Deus como Ele é. Ele é bom, Ele é correto e Ele constrói nas nossas vidas. E Ele não é o único a tirar, às vezes, conclusões erradas dos atos de Deus diante das circunstâncias. Certo? Nós temos o profeta Malaquias, que teve essas mesmas dificuldades. Se esses dois profetas do passado tiveram dificuldades, quanto mais nós hoje. Não é verdade? Nós nos esquecemos daquilo que o profeta Isaías disse lá no capítulo 55, perdoem, os versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. O fato de Deus responder à oração aqui garantiu a Abacuque que ele não estava sendo ignorado. E o fato de que o Senhor responde, assegura aqui ao profeta de que ele não aprova a iniquidade. E, por fim, o Senhor ele não vai permitir que sua lei fosse contrariada e que a sua justiça fosse subvertida, né? Então, o Deus de toda a terra, ele faria justiça, porque ele merece a nossa confiança, porque, afinal de contas, ele é bom, ele é correto e ele constrói, ele trabalha em nossas vidas através das circunstâncias. Deus, com frequência, ele usa meios para realizar os seus propósitos. Meios esses que, às vezes, nós não entendemos, né? E meios, às vezes, que nós queremos, primeiramente, entender para depois reagir. Sabe? Isso está tudo errado, né? Ele não quer que nós jamais confundamos a sua bondade, que conhecemos, que vem dele, que é dele, né, com a nossa própria bondade, né? Porque nós somos maus e damos boas coisas, diz, né, o Evangelho. Mas Deus, ele não é mau em momento algum, mas ele está sempre dando boas coisas. O problema é que nós não enxergamos essas boas coisas diante das circunstâncias. Então, nós não devemos simplesmente considerar todo o impulso passageiro como verdade, né? E, em vez disso, nós temos que aprender a falar de uma forma bíblica, podemos assim dizer, né? Em especial sobre o que a palavra afirma a respeito da pessoa de Deus. E assim, então, nós vamos alcançar, né, algo muito mais do que a felicidade, do que a alegria para aquilo que nós somos criados, porque nós vamos experimentar um caráter bom, correto e construtivo do Senhor nas nossas vidas. Então, vamos lembrar que Deus ele não tolera a iniquidade, né?
E assim, Abacuque diz que Deus merece a nossa confiança, porque Ele é bom, Ele é correto, né? E Ele está construindo em nossas vidas. Mas há um outro fato aqui que Abacuque relata e que ele acaba por confundir de uma forma errada esse fato, né? O fato de que Deus é sábio na utilização dos seus instrumentos e no uso do seu tempo, ok? Então, Deus é sábio na utilização de seus instrumentos e no uso do seu tempo. A conclusão errada que às vezes chegamos é que Deus só tem uma única forma de lidar conosco, que é infringir, às vezes, sofrimento para provocar mudança. Se isso fosse verdade, aqueles outros 9 leprosos teriam também voltado junto com o samaritano para dar glória a Deus diante da cura. Certo? Os métodos que Deus disse que faria ou que lançaria a mão para responder o pecado de Judá eram métodos inesperados, né? Diferentes, né, da resposta que Abacuque talvez esperasse, né? O Senhor diz aí no versículo 5 e 6 do primeiro capítulo, né, que eles ficariam atônitos, pasmos, né, com aquilo que ele faria. E que se alguém contasse, as pessoas mesmas não acreditariam que aquilo viria de Deus. Né? E ele fala ainda no versículo 6, estou trazendo os babilônios, e ele reconhece o caráter dos babilônios, nação cruel. Né? Ele fala isso, e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se daquilo que não é deles. Tá certo? O Senhor disse que ele acabaria com a injustiça, e, todavia, né, ele escolhe um povo mais injusto para fazer isso. Né? E a pergunta é, isso faz sentido? Né? Mas esse era o instrumento certo para o momento certo. É isso que nós precisamos entender. É um instrumento certo para o momento certo. A correção e o lidar de Deus são proporcionais e justos. Nós não podemos esquecer disso nunca na nossa vida. Hebreus, capítulo 12, no versículo 10 e 11, nos diz isso. Deus nos disciplina para o quê? Para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Veja que o objetivo da disciplina é promover justamente isso, santidade. Nenhuma disciplina, diz Hebreus, parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza, porque afinal de contas o negócio dói. Né? Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, o que nós percebemos é essa realidade, de que Deus ele tem a sua maneira de lidar, e é uma maneira justa. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, ele fala isso, no versículo 13, Deus é fiel. Olha só, começa ressaltando o caráter de Deus. E ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Olha a fidelidade dele relacionada à proporcionalidade. Mas quando forem tentados, ele mesmo lhes proverá um escape para que vocês possam o quê? Suportar. Então, os métodos de Deus, eles são justos, são proporcionais, são corretos, tá certo? E o Senhor mostra com isso a sua graça. E ele foi gracioso em responder ao profeta, né, mais à frente no texto. Ele diz assim, o ímpio envaidecido, os seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. No capítulo 2, versículo 4. Os justos, em tempo de turbulência, vivem por sua fé. O povo de Deus vai ouvir as suas promessas e, como acontece com todas as promessas, ao crer nelas, ele vai ter uma boa vida. Mas essa boa vida não significa ausência de problemas.
tá certo? Eles encontrariam a felicidade no meio dos problemas e no meio das aflições. Então, irmãos, diante desses fatos, nós devemos entender que muitas das nossas situações que nos fazem deixar uma vida de fé e, consequentemente, nos leva à queda e à infelicidade, carregam um eco obscuro e sombrio da nossa própria perspectiva do que é felicidade, do que é ser alegre, tá certo? Então, a verdadeira alegria, ela está em viver os relacionamentos como Deus determina que deve ser, e não da maneira como eu acho que precisa ser. Certo? E Deus, ele quer ter um relacionamento de intimidade conosco. Veja que todo o sofrimento de Jó levou a uma das afirmações de fé mais bonitas que nós temos da palavra de Deus. Antes, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam, te veem, entendem. Há um relacionamento modificado, há um relacionamento empírico, experimental, real, concreto ali. Tá certo? Existem alegrias que nos afastam da liberdade de conhecer e de amar a Deus, porque são falsas alegrias. Falsas alegrias que nós criamos, né, achando que, de fato, aquilo é real, e não são. Certo? E às vezes, nós simplesmente deixamos de desfrutar da verdadeira alegria. Tiago nos advertiu isso, né, quando ele fala da possibilidade dos nossos desejos e prazeres egoístas, né, roubarem de nós esta real felicidade. Ele fala, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas que não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter aquilo que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem porque pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Então, o problema todo está em nós determinarmos aquilo que me faz feliz, em vez de buscar aquilo que Deus diz que nos faria, então, o quê? Felizes. O apóstolo Pedro, ele também falou algo semelhante a isso lá na sua segunda carta, no capítulo 2, versículos 13 e 14. Ele diz assim, eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Olha só. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Iludem os incontáveis e têm o coração exercitado na ganância. O que eles são? Pedro diz, malditos. E pelo fato de serem malditos, eles não conseguem desfrutar de alegria e felicidade, porque estão buscando seus próprios prazeres e não aquilo que de fato é o prazer que vem da pessoa de Deus. É interessante que Abacuque expressa o seu grande contentamento aqui em Deus no final do capítulo 3, porque ele aprendeu, né, a pensar de uma forma correta, né? Ele aprendeu que Deus, ele não deixa impune o pecado, mesmo daqueles que têm um relacionamento de aliança. Por isso, ele nos corrige em santidade. Ele aprendeu que Deus é bom, correto e construtivo, porque as circunstâncias estão nos moldando de maneira que nós nos tornaremos justos, vivendo pela fé. E terceiro, porque Deus é sábio na utilização dos seus instrumentos e no uso do tempo. A sua intervenção em nossa vida, ela é precisa e eficaz, né? Por isso que Davi, ele pôde exclamar ali no Salmo 23, a tua vara e o teu cajado me protegem. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Então, a felicidade que nós buscamos está justamente em viver não o tempo, ou as circunstâncias, ou as pessoas, mas está em viver um relacionamento com o Senhor, no tempo
nas circunstâncias e com as pessoas. Né? Foi por isso, então, que Abacuque termina o seu livro, né, dizendo: tranquilo esperarei o dia da desgraça, né? Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Irmãos, seja essa a nossa convicção e a nossa compreensão aí do caráter do nosso grande Deus, vivendo esses dias tão inusitados que nós estamos vivendo. Que Deus os abençoe. Amém. Seu microfone já está liberado, Thiago. Ok. Obrigado, Éder, mais uma vez, pela sua presença aqui com a gente, né, através desses estudos, desse estudo, aliás, na quinta-feira. É sempre um prazer ter você conosco. Agradecemos também, né, a presença de todos que estiveram com a gente nessa reunião. Em especial, né, a gente queria agradecer àqueles que nos visitam, né? Então, a gente anotou aqui a Rosângela de Carangola, que já está participando com a gente de algumas reuniões, e também o Antônio, né? O Antônio de Brasília está com a gente aqui participando da nossa reunião. Muito obrigado pela sua presença, Antônio. Agradecemos por você estar aqui conosco. E a gente reforça, né, o nosso convite a todos para as nossas reuniões. Então, a gente está sempre nos reunindo toda terça, às 7h30, também na quinta-feira, às 7h30. E no domingo, a gente reúne às 10 horas para a escola dominical e às 18 horas para a reunião da noite, né? Então, a gente sempre faz essas reuniões aqui pelo Zoom. E como a gente sempre tem a oportunidade de falar, esse link ele é aberto, né? Então, a gente disponibiliza o link no grupo da igreja, mas que os irmãos possam, né, compartilhar esse link para que outras pessoas possam estar participando conosco dessas reuniões, né? Como a gente falou, esse momento de pandemia, o momento que a gente está em casa, né, tem sido uma oportunidade não só para a gente repensar muitas coisas em nossas vidas, mas também para a gente ouvir, né, e participar de algumas reuniões, né, que talvez a gente não poderia estar presente por uma questão de distância ou até mesmo de horário, né? Então, que a gente tenha essa oportunidade em participarmos dessas reuniões, beleza? O Bruno já está preparado ali com violão e a gente vou pedir o Jorge para ligar o microfone do Bruno e ele vai estar tocando mais uma música para a gente nesse momento. Bruno, tá com você aí. Tá joia. Obrigado, Thiaguinho. Pessoal, não sei como é que vai estar o áudio aí para vocês agora. A gente está com um probleminha de internet aqui em casa, né? Tá variando muito o sinal. Então, assim, eu espero que esse cântico esteja um pouco melhor do que o outro, tá? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei.
se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. É isso aí. Obrigado pela atenção. Ok, obrigado, Bruno. Então, a gente teve aí, de novo, né, alguma dificuldade no áudio, mas a gente conseguiu ouvir. Obrigado pela participação de vocês, pela ajuda. Né? Agradecemos de novo a presença de todos. Só passando aqui, né, a nossa agenda, né, de quinta-feira. Na próxima quinta-feira, dia 18, né, vai estar com a gente o Fábio Sanches, né, então que todos estejam orando, né, pela participação dele, também por essa reunião que vai acontecer no dia 18. No dia 25 de junho, o Fabiano, né,
que está nos Estados Unidos, né? Ele está estudando lá, ele e a Marisa já moram lá há alguns anos, então o Fabiano vai estar conosco, trazendo a mensagem aqui, né, pelo Zoom para a igreja. E no dia 2 de julho, o Johnny, que mora na Bolívia, né, ele também aceitou o convite e vai estar trazendo estudo para a gente na quinta-feira, né? Então, esses são os nossos compromissos aí até o início de julho, com a agenda na quinta-feira, tudo bem? E também, como a gente passou, a gente tem reuniões aos domingos, né? O Jorge continua esse domingo, creio que ele deve encerrar a série de estudos que que ele começou, então ele sinalizou ali que ele vai estar encerrando, e aí assim que a gente tiver, né, as nossas programações para os próximos domingos, a gente também passa para todos aqui. Então, mais uma vez, né, obrigado, Antônio, pela sua participação, obrigado por estar aqui conosco. E eu queria pedir ao Luiz, Jorge, você pode abrir o som do Luiz, por favor, para ele encerrar com uma reunião, com uma oração, por favor. Encerrar a nossa reunião com uma oração. Ok, podemos orar? Vamos orar então. Pai amado, somos gratos ao Senhor pela tua bondade e pelo teu contínuo cuidado com as nossas vidas, e bendizemos o teu nome, porque temos a provisão da tua palavra para nos alimentar, para nos instruir e para nos despertar para aquelas possíveis falhas que às vezes estamos tendo, Deus, quando olhamos para as circunstâncias e não nos concentramos no teu caráter santo, justo e soberano em todo o tempo, cuidando da gente, usando inclusive as nossas limitações, usando as circunstâncias ao nosso redor para forjar o nosso caráter, para edificar a nossa vida e para nos atrair a Ti, Deus. Que o Senhor, na Tua bondade, na Tua graça, continue, Deus, nos instruindo, trabalhando em nossas vidas e exercendo, Deus, toda a Tua justiça, toda a Tua graça, toda a Tua sabedoria sobre as nossas vidas e a nosso favor. Obrigado pela vida do Éder, obrigado pela forma como o Senhor tem sustentado o Teu servo, e pedimos a Tua bênção sobre a vida deles, sobre a vida da Marli, do Dani e da Esther. Que o Senhor esteja cuidando dessa família, Deus, sustentando em suas muitas necessidades e os confortando em tudo, Deus. Suprindo, Deus, na necessidade material, na necessidade espiritual, no suprimento, Deus, das suas necessidades emocionais e conduzindo essa família, Deus, sustentando-nos na obra e conduzindo-nos a Te servir e a servir a outros. Também, Deus, queremos lembrar da Márcia, rogando a Tua bênção, o Teu cuidado e a Tua proteção e a intervenção do Senhor a favor da nossa irmã. Que o Senhor cuide da saúde dela, que o Senhor ajude a restauração e a recuperação, que ela não tenha nenhuma complicação, nenhuma gravidade ao recuperar-se, né, desse problema com o Covid, Deus. Também, Deus, bendizemos o Teu nome, porque temos alguns irmãos participando conosco aqui, e agradecemos por aqueles que puderam estar presentes para participar, Deus, através desse recurso que nós temos podido usar e reconhecemos que é mais uma das muitas provisões do Senhor para nos sustentar neste tempo de isolamento. Agradecemos porque o Senhor nos dá a chance também de ser alimentado por irmãos, pela comunhão com outros irmãos e outros também participar deste momento conosco. Rogamos a Tua bênção e Te bendizemos mais uma vez com ações de graças no nome do Senhor Jesus. Amém. Cada um pode liberar o seu microfone aí. Já habilitei todo mundo. A gente encerra a nossa reunião, mas a gente continua aqui o bate-papo para quem quiser. Então, só reforçando, né, galera? Quem tiver algum compromisso, precisar sair, fica à vontade. Né? Aqueles que quiserem continuar, a gente vai ficar aqui. O Jorge já liberou o microfone de todo mundo. É só você ligar o seu microfone, sua câmera aí, tá bem? O Nemi está querendo falar ali, o Thiago. Diga, Nemias, pode falar. Libera o seu áudio aí, pode falar.
Jorge, acho que você precisa autorizar aí. Acho que você não... Eu desabilitei todo mundo. Vamos de novo. Vai. Isso. Era só para dizer isso, que não tinha ligado o meu microfone. Ah, tá. Beleza. Não, tranquilo. Então, acho que agora vai funcionar o microfone de todo mundo. Cadê o Antônio? O Antônio tá aí? Cadê o Antônio? Fala aí, Tony. Como é que tá, meus amados irmãos? Estão me escutando? Não, Tony. Eu queria agradecer, a alegria também de rever aqui, né, todos vocês aí, da igreja do ABC, e também o irmão Éder, muito tempo que eu não via, e todos os irmãos. Falar para o Luiz aí que o Fernando vai estar conosco domingo. Ele é irmão do Fernando lá de Petrópolis, não é isso, Luiz? É sim, é sim. Ah, sim. Que bom. Você está em Guarapari ainda, ou Nemis? Não, eu